aquela resenha bacana sobre o futebol carioca. Nenê Casagrande na área, já apareceu aí, o Pedrosa tá aqui também. Amanhã já começa mais uma rodada do Campeonato Estadual. O Flamengo tentando a primeira vitória na competição, pega o Bangu. Amanhã o Botafogo pega o Volta Redonda, o Botafogo já venceu uma, tenta a segunda vitória. Na quinta-feira, Fluminense e Vasco entram em campo e claro que nesse início de ano a gente sempre fala do mercado da bola, porque tem novidades aí nos bastidores, gente chegando no Flamengo, gente para chegar no Botafogo, Fluminense e Vasco, tá todo mundo se movimentando e aqui com esses feras vocês ficam sabendo de tudo em primeira mão. E o elenco principal do Flamengo já voltou ao Rio e começa a preparação, então, para estrear no Carioca. O time que ainda não jogou, jogou só nos Estados Unidos. E também para a grande final, gente, da Supercopa do Brasil. Vamos lembrar, logo ali em fevereiro, tá chegando já, falta pouco, é a final da Supercopa do Brasil, é só Flamengo e Botafogo. Imagina aqui o clima no estúdio, que a Fernandinha tá voltando, hein? Vamos ver então a preparação aí do Flamengo, a sequência do Flamengo. O Flamengo volta dos Estados Unidos com um balanço positivo da pré-temporada. Foram 8 dias de trabalho que serviram para orientar, melhorar a forma física e identificar as deficiências e pontos fortes da equipe. Foi apenas um jogo, mas que já demonstrou que o time busca uma temporada vitoriosa. No Rio, o técnico Felipe Luiz já disse que fará treinos com uma extensão da pré-temporada para aperfeiçoar o elenco, com foco na Supercopa do Brasil contra o Botafogo no dia 2 de fevereiro. A viagem aos Estados Unidos também foi bom para Felipe Luiz desenvolver 3 jovens da base, João Vitor, Carbone e Pablo Lúcio, que voltam ao Brasil com moral com o técnico. Por outro lado, o elenco principal também volta com a missão de melhorar o desempenho no Campeonato Carioca. Isso porque o time alternativo do rubro-negro tem um início frustrante e até agora não conseguiu vencer, tendo uma das piores marcas de começo do estadual, com um aproveitamento de apenas 11%. A tendência é que o elenco principal já volte a jogar contra o Volta Redonda no próximo final de semana. O Flamengo é o atual campeão carioca, mas terá que trabalhar bem para ir para as primeiras posições, já que a equipe ocupa agora a vice-lanterna do estadual. É isso então, o Flamengo agora vai com tudo, força máxima no Campeonato Carioca, porque também, né, tá lá na penúltima colocação e joga contra o Bangu, que é o Lanterna, e Pedrosa, é o último contra o penúltimo colocado, é verdade. Mas deixa eu falar primeiro pro jogo dos desesperados já, Pedrosa. Boa tarde, vamos botar essa pilha aí, pô. Boa tarde, vamos começar com o Pedrosa para esse grande clássico Flamengo e Bangu, último contra o penúltimo. Duelo lá na parte de baixo da tabela, né? De quem não consegue nem pontuar direito, no caso do Flamengo, penúltimo colocado, entendeu? Ah, o Vascão tá de boa. Apenas um ponto no Campeonato Carioca. O Vasco tem 3. O Vasco empatou os 3. O Vasco não perdeu nenhum jogo. O Vasco tá invicto. O Vascão tá invicto, Flavinho. Abre o olho. Abre o olho, senão vai jogar Taça Rio. Mas se a gente pegar o Botafogo como referência, não é problema jogar Taça Rio. Não é, pelo contrário. Entendeu? É que esse roteiro do Botafogo eu quero também, né? Joga a Taça Rio, se dá bem, ganha tudo depois. Pois é, ué. Às vezes dá sorte ganhar a Taça Rio. Ô, Venê, falar aí de contratação, drones, Vitão, na mira do Flamengo, o zagueiro do Internacional. Tem novidade nesse caso? Tá para chegar esse zagueirão? Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Pedrosa. Boa tarde a todos aí. Pois é, temos novidades em relação ao Vitão. A gente já trouxe a informação com exclusividade da proposta milionária que o Flamengo fez ao Internacional. 10 milhões de euros, mais de 60 milhões de reais por esse zagueiro. Só que o Internacional recusou, fez uma contraproposta que o Flamengo não gostou muito. Porém, o Flamengo não desistiu do jogador, pelo contrário, apresentou uma proposta para o jogador de 5 anos de contrato. E agora o jogador, junto com seus representantes, também com a sua família, o pai dele também vai participar dessa reunião lá em Porto Alegre com o Internacional. E a tendência é que a reunião aconteça amanhã, porque está previsto o desembarque do pai do jogador junto com os empresários lá em Porto Alegre e eles vão conversar com o Internacional. E aí, para entender o que o Internacional pensa. Eu acho o seguinte, Flavinho, a partir do momento que o Flamengo faz esse movimento, seduz o jogador com um tempo de contrato longo, 5 anos, e uma valorização salarial, é óbvio que o jogador fica balançado. Isso não quer dizer que ele vai chegar lá, vai bater na mesa, eu quero sair de maneira desesperada. Eu acho que das duas, uma. Ou o Flamengo consegue a contratação desse zagueiro,
ou o zagueiro consegue uma renovação de contrato com o Internacional, porque o contrato dele com o Inter é curto, vai até dezembro de 2026. E o salário dele, teoricamente, defasado. Então, acho que das duas, uma. Ou o Flamengo consegue essa contratação, ou faz uma baguncinha lá no Internacional, porque aí o Vitão vai tentar uma renovação de contrato. E eu acho válido, sim, o Flamengo insistir na contratação do Vitão, sobretudo envolvendo o valor de 4 milhões de euros a receber do Thiago Maia, porque eu vou sempre bater nessa tecla. Você não sabe se vai receber e se receber, só vai acabar de receber em 2027, então é melhor você utilizar essa quantia agora. Então eu acho justo sim o Flamengo tentar a contratação do Vitão, jogador jovem, 24 anos, tem requisitos que fazem o Flamengo ir atrás dele. O José Boto conhece esse jogador há muito tempo, chegaria para brigar pela titularidade e se ele fosse reserva, seria um baita reserva de luxo. Então acho que o Flamengo faz o movimento correto aí, se reforçando, caso ele venha, e ainda desfalcando um rival direto na briga aí pelo título do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Melhorou então a situação para o jogador, né? Não aumentou a proposta, o valor para o Inter, mas a partir do momento que se oferece ao jogador 5 anos de contrato, é o que geralmente todo jogador quer ouvir, um tempo longo de contrato. Muitas negociações acabam esbarrando nessa tecla aí, o tempo de contrato. 5 anos para seduzir o jogador é um tempo interessante. Interessante para o Flamengo também, Pedrosa, se oferecer 5 anos aí para o Vitão. Gosta do Vitão? Sim. Gosto muito do Vitão, como eu disse ontem, acho que é um defensor que é provado no futebol brasileiro, iniciou no Palmeiras a sua trajetória, então tem base, passou pelo Shakhtar, que também foi, como o Vene trouxe aqui, um clube que o José Boto o observou bastante, e o Vitão jogou no Internacional mais de 50 jogos na temporada de 2024. Inclusive, algumas pessoas defendiam a convocação do Vitão, que reclamou até o fato de jogar lá no Rio Grande do Sul e ter menos apelo do que jogar aqui no Rio e no São Paulo. Defendeu o Alan Patrick também, por exemplo. É um atleta que é rápido, forte, alto, tem qualidade técnica para sair jogando também. Tem esse perfil que, apesar de ser alto, ele também é veloz. Então acho que a passada larga dele ajuda bastante nesse sentido. E o Vitão é um jogador de 24 anos, se eu não me engano, não é isso? 5 anos de contrato não é nada. Vai até 29, o jogador tem totais condições de estar em alto nível até os 29 anos. Eu acho que é uma procura muito válida do Flamengo, seria uma baita contratação, à altura do que saiu, do Fabrício Bruno. São jogadores que, na minha visão, estão na mesma prateleira de nível no futebol brasileiro. Então, o Vitão, eu acho que todo esforço que o Flamengo puder fazer por esse atleta, e quando você oferece, o atleta quer vir, geralmente os players de mercado dizem isso, o atleta que negocia, que comanda a operação, isso facilita muito mais para o Flamengo nesse sentido. Tá ficando bem claro aí o desejo dele, né? Dá para entender que ele tem essa vontade de jogar no Flamengo, até para ficar mais próximo da seleção. Inegável, o Internacional é gigante, mas o Flamengo acaba tendo mais visibilidade, sendo mais vitrine para o cara chegar à seleção brasileira. O Venei tem drone do Lohan. Lohan pode sair, a joia dessa última geração aí da base. O CSK aumentou proposta. Qual novidade que tem no caso do Lohan? É isso mesmo, Flavinho. O CSK vem demonstrando esse interesse, intensificando as conversas. Nós trouxemos ontem também, em primeira mão, essa nova proposta do CSK. Na verdade, é a terceira proposta. A primeira de 4 milhões de euros, recusada. A segunda de 5 milhões de euros. Essas duas por 100% dos direitos. Agora o CSK botou na mesa 8 milhões de euros por 80%. O Flamengo é dono de 70%, Madureira é dono de 30%. E aí o Flamengo já conversa com Madureira para, entre aspas, morder um percentual maior deles nessa negociação. E para o Madureira é até válido porque eles precisam muito mais do dinheiro, proporcionalmente falando, que o próprio Flamengo. E o Flamengo topa se vender, tanto é que mantém as negociações. O Lohan, portanto, não faz parte daquele grupo de jogadores importantes que não vão sair, segundo o José Boto. E por que ele não faz parte desse grupo? Primeiro, o Flamengo precisa fazer receita com venda de jogador. Segundo, o Felipe Luiz não vai utilizar esse jogador, tanto é que ele está jogando o início do Campeonato Carioca. E caso ele continue no Flamengo, a tendência é que ele volte para o Sub-20, para não perder ritmo de jogo. Terceiro, o Flamengo tem o receio de acontecer basicamente o que aconteceu com o Lincoln, que foi um jogador que chegou ao time profissional extremamente valorizado, recebia várias propostas, o Flamengo sempre recusava. Com o passar do tempo, ele não foi muito utilizado, acabou indo para o Sub-20 também, ficou desvalorizado no mercado e acabou sendo vendido por um valor muito abaixo daquilo que muita gente imaginava. Então o Lohan
criou-se uma expectativa muito grande em Lohan, tratado e rotulado como a próxima venda milionária do Flamengo, mas a gente precisa entender todo o contexto, todo o cenário da situação. E Flavinho, fica aqui o meu questionamento. É um jogador joia, todo mundo sabe disso, do potencial dele, mas o Tite não estava utilizando, o Felipe Luiz também não vai utilizá-lo. É coincidência? Claro que não. Muita gente que acompanhou o Lohan na temporada passada, no dia a dia, falou, olha, joga muito, tem muita qualidade. Mas eu vou utilizar as palavras que todas as pessoas que conversaram comigo para definir o Lohan, essas pessoas utilizaram. Falta tesão em Lohan no dia a dia, nos treinamentos e até mesmo nos jogos. Mas é um jogador de alto nível, tecnicamente falando. E outra, a gente acabou de falar do Vitão aqui, o Pedrosa foi muito bem, na vontade do jogador. O Lohan é a mesma coisa, tem a vontade dele, ele já aceitou a proposta do CSKA. Financeiramente falando, uma proposta milionária. Tanto é que os empresários estão insistindo nessa negociação, estão se reunindo com a diretoria do Flamengo para tentar fazer negócio. Então, o Lohan, se eu tivesse que arriscar aqui, para mim é questão de tempo desse negócio sair, tá? Porque o CSKA ele vai aumentando aos poucos e o Flamengo vai tentando sugar ao máximo financeiramente falando do CSKA. Então, eu acho que vai sair negócio. Eu acho que vai sair, não por 8 milhões, por 80%. Talvez se eles aumentarem um pouquinho ou até mesmo botar metas ali que são fáceis de serem batidas, o Flamengo vai fazer negócio, porque a ideia é vendê-lo sim. O Pedrosa, é sempre difícil até para a diretoria, né, ter esse time da venda do jogador, porque o Lohan era tido como um fenômeno na base. O Flamengo ganhou do tudo com essa geração do Lohan e ele sempre apontado como grande destaque. O pessoal lá no Flamengo vinha me procurar e falar, escreve esse nome, para disputar, para ser melhor jogador do mundo um dia. E aí, de repente, 10 milhões de euros no cara que era o fenômeno. Aí a gente tem um exemplo, por exemplo, o Matheus Nascimento, já chegou a ser valorizado, hoje em dia vai ser difícil vender porque ele caiu. E outro, quer dizer, num lado oposto, o Luiz Henrique, por exemplo, ele não era muito badalado na base quando subiu, não. E o Fluminense vendeu ele por 8 milhões de euros, se não estou enganado, e depois ele mostrou que valia muito mais. O Lohan, a gente não tinha uma expectativa muito maior. Será que não é um time do jogador voltar a reencontrar aquele bom momento quando ele subiu? Ou você acha que se fosse o Flamengo, vende logo porque ele está... A gente, por enquanto, está vendo um declínio na carreira dele. O que me chama a atenção em relação ao Lohan é o Felipe Luiz não ter levado ele para os Estados Unidos. Porque, por exemplo, o Matheus Gonçalves, que é um jogador que é da mesma safra no quesito ter a expectativa de uma grande venda, ter muito talento, ter se destacado na base, ele está lá. Inclusive, eu acho que o Matheus Gonçalves jogou muito mais do que o Lohan no restante da temporada aqui em 2024. E o Lohan teve uma boa fase ali quando o Tite colocou os jogadores que estavam alternativos, porque os principais estavam jogando com a seleção brasileira. Até acho que ele fez bons jogos, depois ele caiu muito de rendimento. E na reta final de temporada ele praticamente não foi utilizado ou não foi utilizado, colocamos assim. Então, me liga um sinal de alerta de que talvez esse cara não seja mais um jogador que o Flamengo acredite que pode dar mais potencial. Justamente porque o Felipe Luiz não está contando com ele nessa pré-temporada lá nos Estados Unidos e que o Flamengo já retornou. Então, isso também liga um alerta para a diretoria, para você não perder ainda mais valor de mercado por esse jogador, mas também liga um alerta para o time que está comprando o Lohan. Porque o CSKA, eu não tenho dúvida disso, está acompanhando o Lohan desde que ele é da base. O CSKA, o futebol russo, ele tem o costume de comprar jogadores sul-americanos. Então eles olharam assim, bem, esse cara era esse fenômeno todo que estão falando. E agora ele está em baixa. Então eu vou lá jogar as propostas para ver como é que o Flamengo lida com essa situação. Primeiro foi 4,5, depois 7, 8, agora está chegando a 10. Para o CSKA tá ótimo, porque esse jogador tinha uma expectativa de ser vendido por 20, 22, 25 e hoje ele está valendo 10. Então assim, no final das contas, é um casamento que vai acabar dando certo para os dois lados. Eu acho que o mercado lá, o CSKA, o mercado russo, é o melhor mercado que tem? Acho que não. Os times da Rússia não estão jogando nem Champions League. Mas eu entendo também o lado do Lohan de ter entendido. Fica esquecido. Talvez não seja o melhor caminho, mas eu entendo também o fato de ele deve estar recebendo um aumento salarial muito bom, porque os times lá pagam bem, e ele também entende que aqui no Flamengo ele não vai ter espaço em 2025. Vai jogar na Europa, vai realizar provavelmente um sonho, mesmo sendo no leste europeu. Então, assim, eu consigo compreender os dois lados dessa equação. Às vezes, respirando outros ares, o Lohan pode recuperar aquele futebol, como o Vene falou, o pessoal lá enxerga que ele não tem aquele tesão, é a palavra usada pelo pessoal do Flamengo. De repente vai que lá na Rússia, longe mais focado, né?
Nas 4 linhas ele não recupera aquela bola que ele já mostrou que tem na base. Até porque, Flavinho, tem que ver se ele está disposto a aguentar esse período de retorno ao sub-20. A gente precisa entender também o lado do jogador. O cara já chegou ao profissional. Ninguém gosta de voltar. É difícil você encarar isso. Por exemplo, o Matheus Gonçalves, ele soube encarar muito bem. Tanto é que é um garoto que está aí hoje sendo utilizado por Felipe Luiz e foi titular no amistoso contra o São Paulo, foi mantido no segundo tempo. Então ele soube lidar muito bem com a situação. Na época, o Lincoln não soube. Tanto é que não deu muito certo, ele acabou sendo vendido ao Vissel Kobe, todo mundo tratava o Lincoln como a joia, inclusive o Reinaldo Rueda, que tratava o Lincoln melhor que o Vinícius Júnior. Pouca gente lembra disso, mas é verdade. Então, assim, olha o desfecho do Lincoln e olha o desfecho de outros jogadores. O que será que vai acontecer com o Lohan? Então, eu acho que a diretoria não está totalmente errada, eu só acho que tem que tentar um valor maior. Até mesmo manter o percentual de futura venda, talvez é um garoto extremamente jovem, mas eu acho que a expectativa criada em cima do Lohan, aqui, muitos torcedores acham que, não, é um valor baixo. Não acho que seja um valor baixo. Eu acho que a expectativa criada foi muito grande e ele não consegue render no time profissional. Ele não terá vaga no time profissional. O próprio Felipe Luiz já deixa isso muito nítido quando deixa ele aqui disputando o futebol carioca. E outra, ele saiu de férias antes, na temporada passada. Ele não foi nem utilizado por Felipe Luiz no restante da temporada. Ele, Cleiton e Carlinhos, os 3 saíram de férias antes. Então é um jogador que não vai ser utilizado por Felipe Luiz, ele sabe disso, os empresários sabem disso e a diretoria também sabe. Então eu não acho errado vendê-lo, eu só acho que tem que ser um valor um pouquinho maior. A gente separou aqui a classificação do Campeonato Carioca, a tabela mais aleatória, mais surpreendente. O pequeno tá em cima, o grande tá embaixo, tá tudo trocado, tá maluco o futebol. Como é que o Flamengo é vice-lanterna? A parte de lá são os primeiros, hein? Para o pessoal não fazer confusão. Nosso telespectador tá por dentro, né? Aí, tu me zoou, Pedrosa? Rapaz, a situação... O Vasco está invicto. Eu acho que está invicto, mas é o nono colocado. Invicto é o nono. Primeiro colocado, Nova Iguaçu, 7 pontos. O Maricá, vice-líder, 7 pontos. Se não fosse aquele pênalti no final do Fluminense, o Maricá estava com 100%, com 9. Tem que respeitar a cidade modelo. E aí, Maricá, tem que respeitar, rapaz. Terceira colocada ali, a Portuguesa, com 6 pontos. E o Volta Redonda fecha o G4, gente. Se acabasse hoje, tudo bem, vamos pontuar. Os grandes ainda não entraram com a força máxima, ainda é o início. Mas hoje a gente teria uma semifinal. Nova Iguaçu e Volta Redonda, Maricá e Portuguesa. Bem esquisito, né? Deve pintar os grandes e deve entrar ali, mas os 4 já acho complicado de formarem uma semifinal. Boa Vista tá aqui com Madureira, é o 5º, Boa Vista, 6º, 4. Sampaio Correia, e aí vem, cara, o Botafogo é o único que venceu. Aí tem 3 pontinhos ali, mas são os últimos colocados, junto com o Bangu, para não dizer que os grandes são os últimos, exatamente. O Bangu é o lanterna com 1 pontinho só. Até apagou aqui, ele não tá acreditando, passou mal, apagou aqui. O Flamengo também tem 1 pontinho, apenas junto com o Bangu, o Fluminense também, mal das pernas, apenas 2 Então, se o Flamengo perder... E se o Flamengo perder, Pedrosa? Vira lanterna. Porque vai pegar o Bangu. Vira lanterna. É verdade. Toma! Tá preocupado? O Veneno não tá muito preocupado, não? Olha, eu vou ser sincero, é pra ligar o sinal de alerta. Porque se a gente parar e olhar a tabela do Flamengo, o Flamengo vai ter 3 clássicos seguidos em fevereiro. Dia 8, dia 12 e dia 15. 3 clássicos seguidos pós uma Supercopa do Brasil, que também é um clássico diante do Botafogo. Quase 4, então, muito próximos. Então, né? o Felipe 4 Luiz clássicos. com certeza já ligou esse sinal de alerta. O que não me faz acreditar e nem defender essa tese de que o Flamengo tem que botar logo o elenco principal já amanhã, quarta-feira, diante do Bangu. Claro que não. Descartado isso aí, Não, né? eu acho que o Kleber dos Santos ele tem que apresentar um trabalho melhor. Ele tem, sim, boas peças no time dele, eu sei que a preparação não foi ideal, eu entendo isso tudo, mas eu acho que algumas decisões ele precisa mudar, porque o Flamengo, com todo respeito, tem a obrigação de vencer o Bangu, gente. Mesmo jogando num terreno neutro, um estádio neutro, o Flamengo tem a obrigação de vencer o Bangu, porque nem estamos falando de um time de menor expressão que esteja bem na tabela. Por exemplo, se fosse o Nova Iguaçu, que atualmente é o líder, beleza, mas é o Bangu, é o lanterna, e o Kleber dos Santos não vai conseguir fazer o Flamengo vencer o Bangu? Tem um ponto.